Seja muito bem-vindo à nossa Global Cell School, a sua escola online, o seu lugar. E vamos então para o nosso método Cela. Para tudo que você estiver fazendo, se foca nos estudos e aplica na tua vida. Não deixa isso só na teoria. Tudo que você aprender, coloque em prática. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso Seminário de Missões, quarta edição, a nossa aula número 3. Hoje você vai estar aprendendo ao respeito de projeto, né? Então, vamos fazer uma revisão. A gente viu na primeira aula a respeito de propósito. O que é propósito? Olhamos os conceitos de missão, visão, as atribuições do departamento Centro de Apoio a Missões, como estão aí as siglas SEAMI, os objetivos dele. Nós estudamos na segunda aula ao respeito da necessidade da gente se organizar, fazer o planejamento, aprender a trabalhar sobre o planejamento, a necessidade que você e eu temos de sermos bons administradores das coisas do reino, mas também da nossa vida pessoal, né? A importância da obediência à palavra de Deus, de colocar em prática aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, aquilo que o Senhor já nos deixou como instrução, como informação para a gente poder saber caminhar neste mundo. Então, a fórmula administrativa foi passada para você na segunda aula. Se você não assistiu à segunda aula, então para essa aula aqui e vai à segunda aula e depois você volta. Amém? Temos falado sobre a fidelidade ao Senhor, a fidelidade nas finanças, ao respeito da necessidade de você entender que sendo um bom doador, um doador alegre, você aprendendo que é mais importante dar do que receber, mas que, inclusive, essa consciência do se doar sempre trará para você riquezas. Então, a honra, a questão de você dar um bom testemunho, a importância de você cuidar ao respeito das dívidas que você adquire, de você não estar negligenciando a quitação dessas dívidas, o trabalhar, né? Às vezes a gente passa por dificuldades, mas no Senhor você será mais do que vencedor. E se você tiver responsabilidade e compromisso com as coisas do reino, o Senhor lhe dará estratégias para você reverter qualquer situação difícil. Amém? Então vamos à nossa aula de hoje, projeto missionário. E quando falamos em projeto, falamos da projeção do trabalho do departamento, por exemplo, incluindo a equipe, o tempo a ser executado aquele trabalho e todas as ideias ou propostas que você irá apresentar ao seu pastor ou líder de departamento. Antes de executar qualquer ação, deve-se apresentar o projeto e aguardar a resposta da sua liderança sempre. Essa é a forma correta. Não importam as boas intenções, mas o que se realiza com ordem e decência, como nos ensina a palavra, está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo que faça, faça com ordem e decência. A falta de comunicação pode ser interpretada como rebeldia ou falta de submissão à autoridade. Vigia, tenha muito cuidado com isso. Você sabe que a palavra nos adverte ao respeito do movimento do inimigo em redor da gente tentando nos devorar, né? Então, em qualquer organização existe a hierarquia e deve ser respeitada. Nas coisas do reino, então, devemos ser muito cuidadosos no agir, sabendo, pois, que o inimigo anda em derredor tentando nos devorar e às vezes usa nossa ignorância, não saber como agir. Ou as nossas distrações também, quando a gente está distraído com outras coisas, sejamos então vigilantes e estejamos em constante oração para poder avançar firmes em direção ao alvo que é Cristo, a cabeça da igreja. Então, trabalhe com ordem, trabalhe com decência, respeite a hierarquia e avance para o próximo nível. Deixo esse esclarecimento porque tenho experimentado o agir de muitas pessoas que, com boas intenções, agiram de forma errada, imprudente, entrando em confusões com a liderança e acabaram saindo da igreja por se sentirem ofendidas
na hora da correção. Nós precisamos de maturidade e perceber, e muito amor para entender que cada um deve ocupar o seu lugar e a gente deve respeitar isso, inclusive amor para perdoar, seja quem for, inclusive a nossa liderança, quando de repente essa exortação vem de um mau jeito. Seja firme e obediente e será bem-sucedido em tudo o que faça. Então, o projeto pode também ser pessoal. Como? A gente falou agora há pouco com respeito ao projeto dentro de um departamento, um projeto que você vai montar para planejar o teu ano de trabalho dentro do departamento que você acabou de assumir, né? Aproveitando que nós estamos em janeiro e a gente pode já projetar esse trabalho neste ano inteiro. Então, mas aí eu não posso descuidar também a minha área pessoal e coisas que Deus tem falado comigo de forma pessoal, que ainda não se concretizaram, profecias que eu recebi, coisas que Deus revelou na intimidade da minha oração. Então, temos casos em que o próprio Deus começa a se manifestar de forma individual para ir preparando ao missionário, agora falando especificamente do missionário, para a próxima missão. Por exemplo, eu tenho meu exemplo para eu te compartilhar, que eu recebi uma profecia há mais de 10 anos que o Senhor me levaria aos Estados Unidos, por exemplo. A mesma pessoa que me entregou no mesmo dia que eu criaria meu filho do coração, essa profecia se cumpriu, então eu posso esperar pelo tempo da outra parte da profecia, porque tem profecias que a gente precisa realmente colocar diante de Deus, esperar a confirmação de Deus, o tempo de Deus, mas a gente não mudar o rumo da nossa vida em função disso, até não ter uma confirmação, né? Então, uma das formas que eu vejo Deus trabalhando é nessa profecia ali que ele entregou através da mesma pessoa, no mesmo dia, no mesmo momento, ele me falou, né, que eu iria criar esse filho que estava de mãos dadas comigo, né? Eu entrei numa vigília da Assembleia de Deus de mãos dadas com meu sobrinho, e ele me disse que me preparasse, ela, né, a dirigente da vigília, que me preparasse, pois eu estaria criando aquela criança, né, ela podia ter pensado que fosse meu filho, né, ela não me conhecia, então ela simplesmente se direcionou para mim e declarou aquelas palavras. Depois de falar da criança, daquele menino, ela disse que o Senhor estaria me levando aos Estados Unidos, que me via entrando na ONU, etc. Ela entregou o recado ali completo, né, e então, a primeira parte da profecia se cumpriu, né? Eu já criei o menino, o Tobias, fiquei 7 anos com ele, agora ele está na Argentina. O Senhor falou que a gente ainda faria missões juntos, mas essa parte da profecia já se cumpriu. E hoje eu estou na expectativa da segunda parte, porque Deus tem falado nesses últimos anos que já se está se aproximando esse tempo para os Estados Unidos. Ele me deu uma direção bem específica há 5 anos atrás para eu estar voltando a estudar inglês, para eu meter a minha cara naquilo, que eu me concentrar naquilo e começar a me projetar. Então, eu recebi aquilo, guardei no coração, comecei a estudar inglês, comecei a aprender a pregar em inglês, eu comecei a conversar com pessoas, né? Fiz contato com pessoas que eu falava, né, esporadicamente em inglês, e eu comecei a reafirmar, a fortalecer aqueles contatos para eu poder alcançar a fluência, né? Comecei a cantar em inglês, comecei a ter todo. O Senhor me deu uma ovelha, né? Que é professora de inglês, e aí o Senhor foi, eu fazendo a minha parte, e o Senhor me ajudando e se manifestando com o que só Ele pode fazer. Então, a mesma pessoa que me entregou foi a que me disse que eu iria para os Estados Unidos. Há uns anos atrás, então, quando eu estava indo na missão da Argentina, o Senhor me deu a orientação de voltar a estudar inglês, pois me levaria em missão para pregar o povo dessa língua. Chegando na Argentina, tudo começou a se alinhar com esse direcionamento, e então eu ganhei, o primeiro que aconteceu quando eu cheguei na missão na Argentina, eu ganhei um curso gratuito de inglês. Eu fui buscar emprego, né, numa agência do governo, e eles não me deram emprego, mas eles me deram um curso gratuito para eu estudar o ano inteiro. Depois, o professor de canto começou a me dar todas as canções
para eu fazer as provas de canto em inglês, e por último o Senhor me deu essa ovelha, então, que é professora de inglês. Então, enquanto me preparo para a próxima missão, eu tenho meu projeto pessoal para me preparar para esta missão que já foi revelada, né? Então, eu entendo porque Deus me avisou com tempo, porque existia uma demanda, um tempo de preparo, porque no tempo dele, mas quando o tempo se cumprir, eu preciso estar pronta, com a minha bagagem preparada, com a minha experiência, com a minha fala, né? Então, no tempo certo, Deus abrirá o caminho e eu preciso estar pronta nesse momento. Vamos vamos entender a importância da gente estar conectado com as coisas do reino, afinando a nossa intimidade com ele para poder ser sensíveis ao falar de Deus, ao mover de Deus, ao manifestar da sua glória. Então, vamos agora para a montagem de um projeto, para que você possa entender como se organizar, como projetar aquilo para um ano inteiro de trabalho e como projetar aquilo que Deus já começou a te mostrar na tua vida pessoal, né, não? Então, as partes de um projeto é a primeira coisa que eu te apresento para que você possa entender mais ou menos como montar aquele projeto. A gente vai ter que fazer uma outra live para poder, por exemplo, executar um plano de ação, né, para poder mostrar. E eu quero fazer isso já na missão que eu vou estar indo para o Ajijá, já na próxima semana. Então, eu já vou começar já a executar aquele projeto lá mesmo. Então, o título é muito importante, resumo, apresentação, o contexto, né, o público-alvo daquele projeto, a justificativa por que você executou aquele projeto, os objetivos e o plano de trabalho, que é a parte, vamos dizer, mais trabalhosa, porque é onde você tem que parar para pensar como você executaria aquele projeto e qual o tempo estipulado para você poder alcançar as suas metas, né? Dentro do plano de trabalho, você precisa fazer um esquema no tempo, esquema de atividades, esquema de pessoas que você vai precisar para te ajudar. E nos objetivos, você pode traçar as suas metas a alcançar. É muito importante que você tenha claridade, né, clareza daquilo que você quer executar. Inclusive para poder você repassar para a tua equipe, né? Então, um exemplo que eu trouxe para você foi meu projeto missionário, né, que eu coloquei o título de Missão Ajijá. Esse é o projeto que eu tenho ministerial agora, assumindo esta missão, né? Então, o resumo, eu coloquei uma fala a respeito da cidade, né? Do pouco que eu averiguei assim por cima. E diz a cidade de Ajijá é uma cidade do interior do estado de Tocantins, diante da solicitação dos pastores locais de um reforço, fui comissionada para ir a esta cidade. Eu poderia agregar aqui, ela pertence à região norte do Brasil, né? Do lado, ela é fronteira com, com a região central, já ali fronteira com o estado de Brasília, e ela é fronteira também com Maranhão, eu acho, tá? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que também com Manaus. Eu vou ver novamente no mapa, né? Já no meu plano de ação, eu vou colocar um mapa da localização dessa cidade, né? Então, na minha apresentação, a cidade possui uma igreja local que é templo próprio, né? Então, não gera despesas de aluguel, o que pode nos proporcionar a oportunidade de investir em projetos evangelísticos, como um programa de rádio, por exemplo. Existe um povo que vestiu a camisa do evangelho e está pronto para servir. Então, lá eu não vou encontrar, como na Argentina, né, uma missão começando do zero, né? Aqui eu já tenho meio caminho andado, porque a igreja já existe, nós já temos um templo próprio, que é do ministério, e existe uma situação delicada de um casal de pastores muito novos que precisam de um reforço, precisam de uma ajuda, e a gente está indo lá para dar esse reforço. Então, o contexto é que o pastor local assumiu a igreja com 18 anos, é um pouquinho da história do que eu sei daquela igreja lá, né? Então, para mim, ele é um herói da fé. Eu penso no meu filho, que hoje tem 19 anos,
E eu falo, caramba, ele assumiu com a idade do meu filho, né? Então, eu fico pensando como é que ele estava naquela idade, né? Tudo que ele passou, tudo que ele deve ter passado nesses anos de ministério, né? Crescendo bastante sozinho, se virando para fazer a obra, porque Tocantins fica bastante afastado da nossa região central no que se refere à nossa sede nacional, né? É, então, uma série de situações de pastoreio praticamente são. Então, para mim, ele é um herói da fé. Né? Neste ano, ele ganhou um neném com o trabalho, a casa, o baby, a igreja, ficou sobrecarregado, precisando de ajuda. Então, esse é o meu resumo, o meu contexto, e eu vou agora para o público, né? O público é justamente os habitantes da cidade de Uaxixá e proximidades. Eu já quero me estender aos redores daquela cidade, eu não quero ficar focada, eu tenho no meu coração o desejo de quando eu sair de lá, eu quero pelo menos 3 obras funcionando, né? No mínimo tem que ser 2, não vou me conformar com que seja é, somente aquela igreja que já existe. Isso, então, aí seria o básico para mim. Se a igreja já existe, eu tenho que, pelo menos, abrir uma outra porta em nome de Jesus para que outra área daquela cidade seja atingida, né? Então, a justificativa, existe uma demanda que precisa ser atendida e eu estou disponível nas mãos de Deus. Eu sou missionária do Senhor, servindo na Igreja Batista Vale de Bênção, e se os meus pastores presidentes chegam até mim com uma solicitação, eu não sei se estou falando errado, solicitude, solicitação, com um pedido para assumir uma missão, eu não posso dizer, ai, não, porque não, eu estou à disposição do ministério. Então, a gente tem que ter essa consciência como missionário que a gente não escolhe serviço, a gente tem que estar disponível. Eu já estava na agonia, esperando o mover de Deus, porque ele me disse que eu não voltaria para a Argentina, e eu estava orando, 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 porque surgiu a possibilidade de eu voltar para a Argentina, e eu fiquei feliz porque eu queria ficar com a minha mãe, eu queria ficar com meu filho do coração, né? Aí agora que a igreja é um fato, né, que a gente conseguiu cumprir a missão de implantar aquela igreja, eu estava curtindo aquele tempo, né? Só que quando eu recebi a notícia que eu iria voltar, depois da alegria veio o peso, eu senti o temor de Deus, lembrando daquela palavra, né? Você não vai voltar para a Argentina. Aí eu fiquei, caramba. Então, meu Deus, eu sei em quem tenho crido. Se o Senhor não estiver nessa minha volta, não permita que isso aconteça. Mova essa água, sopra o vento, eu quero te obedecer. Então, a minha vontade, ela tem que estar submissa por debaixo da vontade de Deus. Senão, eu não sirvo. Eu não presto como missionário do Senhor na terra, né? Eu tenho que estar disponível aos mãos de Deus para onde, quando ele soprar o vento, ele me mandar e eu vir. Eu simplesmente tenho que seguir na onda do vento, do Espírito Santo, né? Não é qualquer vento, não. Então, agora, então, os objetivos são esses: ajudar os pastores locais, fortalecer a igreja no treinamento de obreiros, ganhar novas almas para Cristo, divulgar e expandir o trabalho na região. E eu colocaria aqui como um quinto item de um objetivo pessoal que eu tenho, de abrir um novo trabalho ali, né? Eu não quero me conformar com o que já tem. Eu não consigo me conformar. A palavra minha é sorta para não nos conformar. Então, a gente precisa ir além. A gente sempre precisa colocar sempre como objetivos caminhar a milha extra. Não pode só cumprir, né? Tem uma passagem que fala quando a gente cumpre o nosso dever, se torna apenas um servo inútil, né? Então, plano de trabalho, reunião com os pastores locais, reunião com a liderança, acompanhamento de trabalho que está sendo feito, avaliação geral da igreja, avaliação de propostas e exposição de contrapropostas, implantação do seminário teológico, realização de treinamento de obreiros, alinhamento do calendário local com o calendário ministerial, estratégias de evangelismo, reconhecimento do território, planejamento diário, mensal e anual, com o estabelecimento de metas simples e claras nos 3 planejamentos.
amém? Eu tenho que ter metas diárias, metas semanais, metas mensais, metas anuais. Eu tenho que colocar uma meta que eu, no final do ano, eu quero atingir. O que eu quero atingir? Eu estou orando para Deus me dar essas metas. Eu entendi, aprendi nessa caminhada que fora além das minhas vontades, né, por cima das minhas vontades, eu preciso saber o que Deus quer. Então, se Deus é o dono da obra, ele me comissionou, ele já sabe o que ele quer atingir lá, né? Então, eu preciso primeiro perguntar a Deus, mas eu já vou fazendo o meu esboço enquanto eu oro, enquanto eu busco de Deus, para ir desenvolvendo esse projeto. Agora eu venho para o meu projeto pessoal. Ele vai ser ativado em paralelo. Aliás, esse projeto pessoal já está sendo desenvolvido, né? Então, enquanto eu faço as coisas que vão me comissionando de forma ministerial, através dos meus líderes de ministério, né? Eu vou na direção do que Deus já falou comigo, né? Então, enquanto o tempo de Deus não se cumpre, eu estou fazendo a minha parte. Então, missão Estados Unidos. Resumo, eu recebi a revelação de Deus que seria enviada para os Estados Unidos nesses últimos anos. Ele começou a me mostrar que está se cumprindo o tempo. A apresentação, eu pretendo conhecer mais a cultura enquanto ouro para receber o direcionamento de Deus. Então, ainda não sentei, eu estou perguntando coisas para pessoas que moram lá, né, mas eu não sentei para escrever ao respeito das informações. Até porque ainda eu não sei de fato ao estado que eu vou, eu estou orando para Deus me dizer, porque enquanto isso eu só estou perguntando coisas gerais, mas eu quero a resposta de Deus para ele me dizer qual é o estado que eu vou, dos Estados Unidos, para eu começar agora a me focar e começar a investigar ao respeito daquele estado, daquela cidade onde eu vou fazer a missão, né? Então, o contexto é a cultura, situação política, situação financeira, climas, línguas, sotaques, costumes. Eu quero averiguar uma coisa que eu vou acompanhando um pouco as notícias, que antes eu era omissa demais na questão da informação, né? Eu aprendi a ser um pouco mais responsável por isso, eu achava que era só o céu e pronto, mas Deus nos deu responsabilidade como cidadãos nessa terra, e eu aprendi a ter consciência dos fatos dessa terra, o que vai acontecendo no mundo, até porque quando a gente fica informado, a gente tem a chance de perceber os sinais que já vão acontecendo, né? Que o Senhor já está manifestando. Então, isso também te posiciona, te coloca, te alerta, te orienta, e a gente precisa estar consciente do momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho recebido notícias dos Estados Unidos, eu estou ligada, por exemplo, com o que o Bolsonaro tenha ido para lá, porque os Estados Unidos, eu estou orando, Deus perguntando qual é essa ligação, Deus, qual é a chave dos Estados Unidos, por que o Senhor está me mandando para lá? Eu estou perguntando para Deus, né? Eu quero saber qual é o propósito, por que lá e por que não em outro lugar. Por exemplo, eu tenho contato com pastores na Índia, que eles falam inglês, a gente se comunica em inglês. Então, quando ele me disse que eu voltasse a estudar inglês, no primeiro momento, eu pensei que eu iria para a Índia, né? Que a gente já estava com um projeto em comum, a gente já estava falando e orando da possibilidade, do desejo que a gente tem, tanto dele vir para o Brasil, como para a América, né? Como de eu ir para a Índia, né? Fazer missão lá. Então, nesse grupo, né, de pastores que a gente montou, a gente compartilhando muita coisa, então eu comecei a pensar que fosse para lá. Só que Deus me lembrou que a profecia era bem clara ao respeito dos Estados Unidos. Então ali eu me aquietei, aí eu comecei a me focar no estudar e com eles apenas praticar o inglês. Então hoje a gente tem um projeto online com o pessoal da Índia para ensinar através da nossa escola, a Global Sales School, ensinar as mulheres a estudar inglês, aprender inglês, né? Que lá não tem. Quando eu perguntei, eu queria conversar com alguma das mulheres da igreja, ele me disse que não tinha, né, na igreja dele, nenhuma mulher que soubesse falar inglês. Eu falei, caramba, então isso pode ser já o que Deus esteja nos mostrando. Por que que a gente não ensina elas? Né? Aí eles toparam, acharam maravilhosa a ideia, e a gente está montando esse projeto ainda, né? Eu já passei a primeira aula
para ele gravar, para ver se... Porque ele tem que falar para elas no dialeto deles, né? Então, achei o máximo essa oportunidade de a gente estar fazendo esse projeto, mas eu tenho muito bem claro de que a missão é nos Estados Unidos. Talvez depois dos Estados Unidos possa surgir essa possibilidade de ir na Índia, mas o objetivo hoje é me focar nos Estados Unidos. Deus sabe o porquê, eu estou apenas orando para eles continuar se revelando ao respeito dessa missão. O público, então, o povo de fala inglesa, né? Justificativa, Deus mandou, ele se revelou e confirmou, e ainda proveeu recursos. Lembra que eu falei? Ele primeiro me deu um curso gratuito, eu lembro que eu comecei, quando ele me falou, me mandou estudar, eu estava indo na missão na Argentina, então eu estava começando do zero, não tinha trabalho, não tinha algo que gerasse recursos, mas eu fiz minha parte, eu comecei a perguntar os valores dos cursos lá em Buenos Aires, caminhei, andei em algumas eu pesquisei pela internet, e outras eu fui mesmo nos institutos para averiguar valores, né, para pedir orçamento, e eu via que não dava para eu pagar esses cursos, né? Aí eu fui buscar trabalho. Aí, quando eu fui buscar trabalho, o senhor me deu esse curso através da agência do governo de trabalho lá em Buenos Aires. Então, ele proveeu, né? Depois ele me deu essa orientação para entrar no Instituto de Música lá, né? Para fazer a formação ministro de louvor. E o professor de canto simplesmente começou a me dar as provas de canto com músicas todas em inglês, né? Eu conheci a Lauren Daigle através desse projeto, e porque ela tem ou eu tenho, né, o mesmo timbre de voz, enfim. Deus foi trabalhando nos detalhes, e isso é maravilhoso. Então, essa é a minha justificativa, né? Você precisa pensar, orar e trazer esse exemplo para você, para a tua vida. O que Deus tem falado com você? Como foi que ele foi se manifestando? Que coisas ele deixou claro para você, né? Então, para você poder entender esse mover de Deus e como é que Deus vai conduzir. Aquilo agora a gente vai aos objetivos, né? Claramente que ganhar almas para Cristo naquela nação, para poder formar, né, os discípulos, poder instruí-los, poder investir neles, e o objetivo final é implantar uma igreja, né? Poder voltar a ficar a bandeira da Vale lá nos Estados Unidos, como já teve já a missão naquela terra, né? Como todo ministério passamos por provas, a nossa igreja foi saqueada lá, mas isso aí é uma outra história. Agora vamos para o plano de trabalho. Eu coloquei que vou começar a separar recursos para essa missão. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, naquela aula que a gente viu na aula passada do orçamento, eu já tenho qual é a porcentagem que eu vou começar a separar todo mês. Não tem desculpa, né? Do que eu receber, eu vou separar religiosamente, disciplinadamente, os 10% que estão ali no orçamento da nossa fórmula de sucesso administrativo. Ali eu coloquei, e eu preciso pregar para você com exemplo. Então, eu já vou mostrar para vocês, chegando a próxima gravação, eu vou mostrar para vocês, porque já a última aula é o ID, é o fato, né? Então, eu vou mostrar para vocês, colocando em ação, como é que eu estou me preparando para essa viagem, amém? Então, aqui estamos com essa primeira decisão. Vou começar a separar recursos para essa missão. Vou estudar inglês, né? Eu continuo estudando inglês, eu não deixo de estudar inglês, porque ainda não alcancei a fluência, eu preciso melhorar muito a pronúncia, né? Eu preciso conhecer mais palavras, ampliar o meu vocabulário, né? Eu tento fazer, outro dia saiu uma oração espontânea na entrega dos certificados, né? E aí eu percebi que eu consigo falar, que eu já tenho um vocabulário base, mas ele não me dá fluência, né? Eu percebi que eu travei 2 vezes, porque queria falar uma coisa, eu não sei, a palavra não veio em inglês, não lembrei. Então, eu preciso colocar isso em prática para que se torne como se tornou o português para mim,
fluente, ele flua, né? A fluência vem disso. A língua flui em você, ela já está aqui incorporada, já está aqui, né? Na mente e no coração, então ela flui. Quando você vai usar, ela simplesmente sai, né? O conhecimento adquirido, ele flui. Então, eu preciso trabalhar nisso. Eu vou continuar estudando inglês, vou orar intencionalmente esse ano para Deus me mostrar o tempo, o tempo. Vou procurar aprender a trabalhar na internet, porque eu preciso criar recursos. Eu não posso mais depender de nada nem de ninguém. Eu preciso gerar recursos, até porque o meu desejo é eu ser quem abençoe o meu ministério. Eu não posso ficar esperando que o ministério mande recursos para mim. A cabeça que eu tenho como missionária é que eu sou responsável por produzir. Não posso ficar esperando, só porque eu sou missionária, eu larguei tudo para seguir ao Senhor e obedecer o meu chamado, que eu não vou produzir. As cartas de Paulo nos mostram passagens onde fala que ele, aonde ele ia, né? Ele tinha lugares onde ele voltava, a profissão dele voltava a tecer redes para ele poder, perdão, eu evaga o registro, mas então mostra que tanto as igrejas proveíam ele, e ele destaca a igreja mais carente das que ele implantou, que era a quem mais abençoava, né? A mais responsável na questão de ser constante no envio das ofertas, mas também registra essa questão dele mesmo se colocar a trabalhar com as próprias mãos e produzir na obra, né? Não somente na questão do pregar o evangelho, porém na profissão. Então, vou procurar aprender a trabalhar na internet, porque essa é a sacada que eu tenho hoje. Quando Deus me deu a ordem de eu invadir as redes, eu conheci um mundo que era desconhecido para mim. E hoje eu sei que eu tenho como trabalhar e ter uma renda através da internet. Então, eu vou meter a cara nisso, porque eu preciso ter uma renda constante e cada vez que o vento sopra, eu tenho que ir para outro lugar, eu deixo de receber, eu deixo de produzir, eu deixo de trabalhar, porque eu tenho que mudar de lugar. Então, eu preciso ter um ingresso que seja mais constante, né? Inclusive, para eu poder executar essa renda, essa fórmula de sucesso que eu fui estudando e aprendendo, que dá certo, viu? Então, vou começar a executar a partir de janeiro. Aí eu falei do próximo ano, porque a gente fez esse seminário agora em dezembro, né? Dezembro de 2022. Então, hoje nós estamos publicando apenas a nossa aula. A próxima aula, como eu falei para você, é focada no ID. Como missionário, eu me preparo já, depois que eu já tenho toda a instrução, toda a informação, eu já estou já comissionada, eu já vou para a missão. Como é que eu vou? Como é que eu me preparo, né? Então, na próxima semana, a gente vai estar focando e falando somente nisso. Eu te peço que você possa estar revisando essas aulas, voltando a escutar, guardando informação, fazendo anotações, né? Eu me lembro quando o nosso pastor fundador, o pastor Daxon Lira, ele reafirmava aquilo, destacava a necessidade que a gente tem de poder estar anotando, de você fazendo registros. E olha que interessante, nesse último treinamento que eu participei com o Paulo Vieira no passado, ele reafirmava muito isso e usava alguns conceitos da neurociência, né? Da neurociência, de como esse fato de a gente pegar uma caneta para escrever ajuda a gente a absorver e guardar, fixar os conhecimentos que você adquiriu na tua mente. Então, é muito importante que você se dê trabalho de fazer as coisas. Diga não à preguiça, expulse todo espírito contrário da tua vida, comece a pelejar. Não tem coisa mais prazerosa que a gente ter a dignidade de trabalhar para produzir e logo ver e desfrutar do fruto do nosso trabalho. A minha oração é que você possa estar sendo um servo útil, um servo de Deus que vai além dos seus limites, que experimenta o sobrenatural, que vive realmente o evangelho, que você possa colocar em prática e ser o próximo missionário dessa geração, que você possa ser aqueles que Deus falou conosco ano passado
que após todo esse mover que o Brasil estava vivendo, viria uma grande colheita chamada avivamento, na forma de um grande avivamento sobre essa nação, e dali, desse avivamento, o Senhor voltaria a levantar os missionários para que do Brasil voltassem a ser enviados missionários para as nações. Que seja você. Tome o seu lugar, assuma seu chamado e vá. Creia. Somente por você crer, os teus olhos verão a glória de Deus. Creia nisso, creia que Deus verdadeiramente, ele não é homem para que minta, e aquele que simplesmente decide, toma a decisão de acreditar, ele vive o sobrenatural. O evangelho é simples, é só você tomar conhecimento dele e colocá-lo em prática. Que Deus te abençoe, te dê coragem e ousadia que você precisa, que a sabedoria do Senhor envolva a sua vida, que a sua mente receba a verdadeira transformação que nos é declarada em Romanos 10, Romanos 12, perdão, onde ele nos convida a nos apresentar como sacrifício vivo diante da presença dele, para que possamos experimentar a verdadeira transformação da nossa mente. É tão necessária que a nossa mente mude, porque ela foi moldada pelo mundo, e nós precisamos ser moldados agora pelo Espírito Santo de Deus para experimentar o sobrenatural na presença dele. Eu profetizo essa transformação sobre a tua vida, e eu profetizo um ano radical na presença de Deus, vivendo, rompendo em fé, vivendo de glória em glória e de vitória em vitória, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.